I love you, Bug. I love you too. Don't move. The moment that comes for everyone. Has come for Chris Nielsen. You died, Chris. If heaven is a place where you know only joy, Boy, I screwed up. I'm in dog heaven. You're creating an entire world here, from your imagination, from anything you want. where you feel no more fear, I'm gonna drown. You can't, you're already dead. Oh, and anything you can imagine is real. It's Could you let go of the love you left behind? Need Annie. That'll change in time. Time does not exist here. And wherever it went, it's not gonna make me need Annie any less. And how far would you go I'll never see her. I'm her soulmate. to get it back? I can find her. Your wife, love you strong. You just kept me there. Robin Williams. Understanding. It's about not giving up. Cuba Gooding Jr. You find her. You can do it. I believe in you. Annabella Sciorra. I'm still here, babe. I still exist. What dreams may come. Olá, tudo bem? Eu sou a Angélica Hellish. Hoje eu tô aqui para conversar novamente com você sobre um filme que eu acho muito legal a gente poder recordar, né? Fazer essa revisão juntos. Eu curto muito isso, fazer as revisões. Se você tá curtindo também, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Caso você goste dessa espécie de material que agora estou fazendo aqui, comente também. Isso nos ajuda a ter incentivo e continuar. Hoje o filme, como está aí na thumbnail, é O Amor Além da Vida, que é um filme de 98, que é protagonizado pelo Robin Williams e também pela Annabella Sciorra. Vamos conversar um pouquinho sobre ele? Eu quero aproveitar para, além de falar um pouco sobre as minhas impressões do filme, contar algumas curiosidades, fazer algumas comparações com o livro também. Então, fique até o final, tá? Que eu vou comentar um pouco, vou falar sobre questões técnicas e vou aproveitar, vou falar também um pouco sobre as diferenças entre o livro do Richard Matheson, na qual essa história é baseada. Mas antes de qualquer coisa, eu quero aproveitar e deixar um aviso aqui, porque eu acho que isso é importante quando a gente vai tratar de uma história que tem alguns temas pesados, que falam de assuntos que podem tocar na pessoa de alguma maneira, assim, de maneira desconfortável, a pessoa está passando por um momento difícil, né? Então, eu acho legal aqui deixar um aviso de gatilho, né? Esse filme trata de questões sobre pessoas dando cabo à própria existência, para além de situações um tanto quanto trágicas, apesar de ser um filme muito bonito, questões espirituais, de vida após a morte. Eu acho legal aqui deixar um aviso de gatilho. Então, se você tiver num momento na tua vida que você não está podendo assistir essa espécie de conteúdo, ou se você conhece alguém que está passando por dificuldades, está em crise, existe ajuda disponível. É interessante que você procure o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O telefone é 188 e eles também atendem via chat, tá? Pelo site deles, é cvv.org.br, tá bom? Agora a gente vai falar um pouco sobre o filme. O filme Amor Além da Vida é de 98, como eu falei, dirigido por Vincent Ward. Ele é conhecido pelo filme O Intruso, de 84, e Navigator, Uma Odisseia do Tempo, de 88.
É baseado num livro What Dreams May Come, de 78, de Richard Matheson, e é uma adaptação que se apropria da posição filosófica do autor para criar uma obra visualmente deslumbrante, onírica, emocionante, que fala sobre a eternidade do amor, a possibilidade de reencontros, né, na vida após a morte, e também sobre finais, né, finais e também recomeços, né. O Robin Williams, ele interpreta um pediatra que é uma pessoa muito envolvente, muito carinhoso, chamado Chris Nielsen, que com a sua esposa, que é uma artista, a Annie, a Annabelle Sciorra, vive uma vida praticamente perfeita com seus 2 filhos, a Marie, interpretada pela Jessica Brooks Grant, e o Ian, o Josh Paddock. Tem uma história sobre esse ator aqui que eu gostaria de falar também. A gente vê que a tragédia vai se abater sobre a família, né? Os filhos vão sofrer um acidente de carro. E também tem vários flashbacks no filme, né? Então essas histórias vão vir e voltar, né? Você vai ver o que aconteceu, depois avança para 4 anos depois volta novamente. Depois de 4 anos também vai acontecer um outro acidente. O Chris vai tentar salvar uma pessoa, ajudar, né? Ele é médico, né? Tentar ajudar uma pessoa que sofre acidente num túnel, acaba sendo atropelado, fica ali vários dias em coma, ali sofrendo, e também acaba morrendo. Ele vê que tem uma presença, ele escuta uma presença, alguém conversando com ele tem imagens da própria esposa que foi viúva, e a história, ela é baseada principalmente nesse drama, né? Depois que o Chris morre, ele sente a presença de alguém, ele conversa com uma presença que ele não consegue enxergar, né? E ele continua ali acompanhando a esposa, vendo que ela está em profunda depressão, né? Inclusive até o momento que ele repara, por exemplo, que não tem como ele continuar lá, que a própria presença dele está, de certa maneira, piorando a situação, e ele resolve seguir em frente, né? Interessante é que o filme, ele tem várias camadas, assim, no sentido de mostrar, assim, essa coisa do idílico, né? O filme tem uma visão do paraíso interessante, porque o filme mostra o paraíso sendo a maneira como a pessoa idealizaria um paraíso, né? No caso, o paraíso do Chris, que ele vai verificar, e é muito bonito isso no filme, esse negócio é ser tudo como se fosse uma tela, né? Tudo é pintado, são telas em movimento, né? O visual é extraordinário. O Amor Além da Vida foi filmado em uma espécie de filme especial, junto com técnicas de rastreamento de partículas que produzem esse efeito incrível de pinturas em movimento, que realmente permite que o espectador se sinta dentro de um quadro, né? É tudo muito vívido, é tudo muito colorido. E você sente, como o próprio personagem, que você está tocando a tinta, né? A gente descobre que isso daí é porque é a maneira como a esposa se comunica com ele. Eles são almas gêmeas. Então ela, como ela pinta também, ela tem os painéis dela. O paraíso dele é como se fosse um universo que é um local que eles gostariam de se aposentar, de ficar um lugar muito bonito, né? Sem contar que o filme tem uma coisa maravilhosa, que logo de cara ele encontra a cachorra Kate, né? Que é um momento muito dramático no filme, muito emocionante. Ele até brinca assim, ele fala, nossa, eu parei no paraíso dos cachorros, né? Quando ele reencontra essa cachorra que é uma dálmata, que eles precisaram, infelizmente, colocar para dormir, né? E é um momento até de muita mágoa com a filha dele. Parece esse flashback pra gente. Nessa terra idílica, feita de tintas, ele vai ser conduzido ali para... O personagem, inclusive, é interpretado pelo Cuba Gooding Jr., que estava numa fase ótima. E ele descobre que ele tem controle ali, né? Ele consegue correr a altíssimas velocidades, ele consegue pular muito alto, ele consegue transformar aquele local que a princípio não é tátil, né? Como se fossem tintas mesmo, mas depois ele consegue manter sólido. Então é muito interessante essa descoberta que o filme vai mostrando pra gente do personagem do Chris, né? Com o Cuba Gooding Jr. lá, que é uma espécie de anjo da guarda, né? E não é um anjo da guarda, né? A gente vai descobrir depois que esse personagem tem uma importância fundamental na história para quem já assistiu, porque as pessoas que estão lá, elas veem o que elas querem ver, né? Pessoas podem ter aparências diferentes, né? E a gente vai descobrir isso também. Ele aprende nesse local, nesse paraíso, como navegar, e ele vai encontrar vários guias, né? Não é somente esse personagem aí, vai encontrar uma outra guia também, que é uma mulher maravilhosa, é a atriz Rosalind Shaw. O filme também, inclusive, vai trazer o Max von Sydow, né? Num momento muito legal.
É interessante também que, é claro, né? Ali tudo é descoberta, ali tem a possibilidade dele, ele pensa nisso, em encontrar os filhos, é o que ele pergunta, né? Já que ele encontrou a cachorra. E o guia fala para ele que quando for o momento propício, ele vai encontrar. Mas a tragédia vai se abater mais ainda nessa história, porque a esposa que ficou, ela continua em luto e ela vai desenvolvendo uma depressão muito grave. E a dado momento ela desiste de viver, né? Quando ele recebe essa informação, ele fica desesperado. É muito boa a atuação do Robin Williams, que eu sempre achei ele um ator que ele, apesar de estar sempre ali fazendo comédias, né? Eu acho que ele faz muito bem papéis dramáticos, né? Nessa época a gente já tinha várias coisas legais dele, tinha, claro, Pat Adams, Bom Dia Vietnã e tal, mas tinha Tempo de Despertar, né? Então, se você procurar na filmografia do Robin Williams, ele é um ator que tem várias camadas, ele não faz só comédia, né, com facilidade, as incríveis vozes, né? Se você vê aqui uma entrevista que tem do Robin Williams, né, inclusive eu achei até interessante, peguei um trecho muito pequeno, ele faz umas piadas assim malucas durante a entrevista. Ele fala assim, a entrevistador fala assim, esse filme é muito onírico, né, e tal, psicodélico. Aí ele faz uma comparação do filme com você utilizar drogas, sabe? Rob, it's a pretty trippy movie, isn't it? Trippy is an operative word. Thank you, Mr. Leary. Welcome back. I can't imagine if someone takes drugs on top of this movie, like, let's go. Okay, man, did you take the hit? Okay, we're in. And they're watching a cartoon, and even the cartoons were, brace yourself, be not afraid. It is the closest thing to medication. E também você ficar chapado, ou então você usar medicamento. Então ele tinha essa coisa de fazer essas brincadeiras, né? Ele faz muita falta, né? Chega a ser interessante a gente pensar, porque a filha dele, a Zelda, ela fala que esse filme é um dos filmes favoritos dela, assim, que entre a filmografia toda do pai, é o filme que mais toca ela. Eu acho que tem a ver com esse negócio de encontro do outro lado, né, do pós-vida. Claro, quando ele descobre o que a esposa fez a si mesma, ele fala pro guia, que fala assim, olha, eu vou buscá-la. Aí o guia alerta, fala, não tem como buscá-la, ela tá num local diferente do local que você está. Legal trazer também nesse momento que o filme, ele não... O Deus ali, né, a coisa da religião cristã, é colocado ali como uma figura que observa ao longe, né, que emana amor, né? Não é falado assim, apesar do filme ter esse viés muito espiritualista, né, de reencarnação, etc. Ele não tenta ficar provocando o espectador a acreditar firmemente, né, em dogmas, né? Mesmo trazendo essas questões assim, que são visões que eu acho que o Richard Matheson traz, até ele também escreveu, por exemplo, em algum lugar no passado. Então ele tem esse viés, ele tem uma coisa do pós-vida, né? Ele traz essas questões aqui que eu acho interessantes. E aí, então, quando ele fica sabendo que a esposa está em outro local e ele acha que o guia fala que ele não pode buscar, ele fala assim, olha, né? Porque aconteceu algumas coisas naquele local que, já que tem essa conexão toda com a pintura dela, com o quadro que ela estava pintando, com uma árvore muito específica, né? Que é uma árvore lilás, assim, que ela pintava, e ela está num momento muito difícil da vida dela, não consegue seguir em frente, achando que o médico vai interná-la. Então ela comete, né, isso contra si mesma, e ela joga, né, ela faz com que a pintura ela se dissolva, né? Então ele vê isso lá no mundo dele, ele sabe que tem uma coisa muito errada, né? Ele chora, né, se emociona. E aí ele briga com o guia e fala assim, não, eu vou, você viu que... Você achou estranho também eu conseguir ver o que ela tá fazendo lá com a pintura, aqui nesse universo que a gente praticamente criou juntos, né? Porque ela faz parte disso, né? As pinturas dela têm a ver com aquele paraíso dele, né? E ele também tem uma conexão muito forte com pintura, né? Tem um momento no filme que ela tá, já depois que os filhos faleceram, ela tá falando que ela tá numa galeria, que não entregaram alguns quadros que ela precisava apresentar, que ela não sabe o que fazer, tá desesperada, ele tá até atendendo uma criança, né, e tal, e aí ela pega e fala assim, olha, eu não sei o que fazer, desculpa, como se ela estivesse submergindo, né, e aí ele pega algumas pinturas e coloca ali naquela tela, né,
de observar raio-x, ele fala, olha, coloca pintura tal, pintura tal, pintura tal. Aproveita e coloca a sua pintura também e mostra o seu trabalho. E até queria evidenciar essa questão dos trabalhos, do que ela pinta, que é interessante os painéis que ela faz, que você vê que sempre tem muita cor, né, muita natureza, é tudo muito belo, mas a personagem que é ela tá sempre borrada, né? Então tem um momento no filme que você vai ver que ela também se olha no espelho, né, no espelho embaçado, e a imagem dela tá borrada para ela mesma. Então é um filme que fala muito sobre esse processo também de autodestruição, de você tentar encontrar algum sentido e às vezes você não conseguir. Então, ele sabendo que ela está numa versão do inferno, né? É um inferno que o filme vai mostrar, que é muito interessante toda essa trajetória do personagem, porque o inferno que ela tem, o inferno que ela cria para ela mesma. Então, na verdade, o filme mostra esse conceito de você estar no inferno que você criou, né? Então é muito bonito, né? Interessante, tem até questões ali técnicas de locação, né? Depois eu falo um pouquinho das locações também, né? O filme tem vários momentos assim, de locações maravilhosas, e fizeram muitas viagens, né? A produção, para poder encontrar locações legais, né? Então acho legal esse momento de falar de locações, vou deixar para o final também. O personagem vai ter várias descobertas, né? Tem um momento, porque ele pergunta muito dos filhos, né? Que aí ele fala que tem uma pessoa que é uma guia, queria apresentar para ele. Vai ter esse personagem da Rosaline Shaw, que eu gosto muito dessa atriz. Eu tenho que fazer essas intervenções, porque tem um filme dela chamado Clube da Felicidade e da Sorte, que é um filme maravilhoso. A gente já fez, inclusive, um podcast, sabe? Sobre o filme, é emocionante pra caramba. E aí ele vai encontrar essa personagem que leva ele para um mundo, e aí você consegue fazer as conexões, né? Porque a filha dele, quando estava viva, ela tinha também uns lindíssimos painéis, assim, né? Eu tô chamando, eu não sei exatamente o nome, mas é tipo uma arte um tanto quanto indiana, mas tinha umas pessoas voando e tal. Era uma visão bem de sonho, sabe? E ela tinha toda a decoração do quarto dela, tinha um ursinho de pelúcia que ele vê na praia, e aí percebe que ele tem a possibilidade de encontrar com a filha. E quando ele tá conversando com essa personagem, que o nome dela aqui no filme ela se apresenta como Leona, ela tá até com um crachá escrito Leona. E aí ele vai conversando com ela mostra o mundo, ela fala que é uma guia, tá ajudando as pessoas a justamente poder se adaptar, né? E tal, os recém-falecidos. Ela fala que ela tem um cuidado justamente com os animais, né? E aí ele aparece a cachorra tá presente, ela fala até assim, a Kate é uma velha amiga minha aqui, né? E é claro, é muito emocionante, porque as descobertas do Chris, elas só vão acontecer quando ele mesmo conseguir se entender, sabe, que ele precisa, né? Então ele vai conversando com a Leona, ela fala sobre o pai, ela fala que uma vez foi fazer uma viagem com o pai, que eles viajaram de avião, foram para o local, assim, não sei, na Ásia, assim, Indonésia, não lembro. E o pai comentou que ele achava as mulheres muito graciosas, né? Muito elegantes e gentis. Ela fala assim, nossa, isso aí ficou na minha cabeça. E eu pensei, pô, quando eu for uma adulta, eu vou querer com certeza me parecer com essa mulher, né? E aí cai, né? A ficha dele, que aquela mulher que ele estava conversando, na verdade, era a filha, né? Vem o flashback, esse negócio do xadrez, né? Ele jogava xadrez com a filha, tem um momento que a filha estava doente, ele jogava xadrez, e aí ele pergunta para ela, e aí, você ainda joga xadrez? E aí aparece a filha dele, que é uma menina que se foi muito jovenzinha, né? Os dois filhos. Então é muito emocionante, ele vai, conforme ele vai vivendo naquele mundo, ele vai ele entendendo que as coisas não acabaram, né? Se ele perdeu os filhos, ele pode se encontrar novamente com os filhos, né? O filme traz muita água o tempo todo, né? Me explico. Você vê no momento que ele tá nessa casa, né? Que é essa casa idealizada pela esposa dele, essa pintura que depois se torna uma coisa tátil, que tem água, né? A água está sempre presente dentro da história. Tem um momento que ele mergulha num lago, afunda, mas depois levita, né? Então você vê que a gravidade nesse universo praticamente não existe, as pessoas podem voar, né? Levitar.
Quando ele vai começar essa busca dele para ir atrás da esposa, primeiro ele vai para uma biblioteca. Aliás, visualmente o filme é impressionante, tá? O que foi criado ali visualmente para o filme é muito bonito. Essa biblioteca, ela é gigantesca, né? Só que ela ao mesmo tempo tem água na parte toda, tanto que eles chegam de barco, né? E ele vai procurar um outro personagem. Ele lembra que é um médico que ele conheceu quando ele fazia residência, né? Inclusive, né, uma curiosidade, eu não comentei ainda, mas o personagem do Cuba Gooding Jr., ele acha que é esse médico, né? Então, ele acha que ele vai encontrando pessoas importantes na vida dele, né? Primeiro é esse daí, que é o guia, depois tem um outro que é um médico importante também na vida dele, que era um psiquiatra, né? Quem interpreta é o Max von Sydow. E aí ele fala assim, eu quero encontrar minha esposa, né? Porque ele precisa de um outro guia também para poder chegar no inferno. E aí ele fala assim, o Max von Sydow, olha, possivelmente se você chegar lá você não vai conseguir retornar, porque lá o local enlouquece as pessoas, né? Mas se for para te trazer alguma paz, eu faço esse caminho com você. Então eles vão num barco assim, num mar super bravio, né? E aí, quando eles saem daquele espaço e tal de tranquilidade e vão para um local assim, onde você vê que existem pessoas, né, que são as almas, é impressionante, são cenas muito bonitas e muito tétricas ao mesmo tempo, né? Muda muito o clima de toda aquela coisa de colorida, de paz, né, natureza, vibrante, vai para uma paleta mais escura, né, mais sombria. O próprio clima todo do filme, claro, fica muito mais sombrio. E eles vão navegando e as pessoas tentando entrar no barco, assim, desesperadas, né? Tanto que o barco vira, né? Porque essas pessoas estão tentando sair de qualquer maneira do próprio inferno que elas criaram, né? E aí o barco vira, eles vão para uma praia, né? E essa parte toda do inferno, né, que é essa trajetória do inferno, ele é muito corajosa, porque você percebe que ao mesmo tempo que o guia dele, né, o personagem lá que ele chama de Albert, ele fala assim, olha, não quero, mas a hora que ele começa a ir, fala assim, eu quero encontrar a minha esposa, ele vai de maneira sistemática. Quando o personagem ali do Max von Sydow e ele vão para essa plataforma, que é um local muito sinistro, no mínimo, né? Você vê que é assim, todo o visual assim, é aquele visual de inferno, né? Inclusive é um porta-aviões, esse porta-aviões aí que aparece no filme, né? Que é verdadeiro mesmo, é de verdade. Eles estavam numa locação porque é um porta-aviões danificado, que depois o governo americano acabou afundando para poder fazer um recife de corais, mas nessa época esse porta-aviões ainda puderam utilizar o porta-aviões para poder fazer essa coisa do inferno, né? Então as pessoas estão todas lá, tem gente que não tem boca e tal, como se quisesse falar, mas não tem boca, outros são violentos, né? E o personagem ali, o guia, né, do Chris, ele fala, vamos em frente. E ele começa a ter várias recordações, isso aparece muito no filme, né? Porque apesar de parecer que o cotidiano deles era perfeito, maravilhoso, incrível, né? Aquela última cena do café da manhã, né? Que a mãe se culpa muito por isso, porque ela não foi levar as crianças na escola, foi uma babá, acho, levar, e teve esse acidente terrível, né? Ele recorda de uma conversa que ele teve com o filho, sabe? Numa floresta, assim, no meio da chuva, né? A água tá sempre muito presente ali. E eles estão conversando, ele falando pro filho, assim, que ele conversou com a mãe, né, dele, que ele escuta muito, eles escutam muito um ao outro. E fala assim, olha, tô pensando em tirar você da sua escola, né? Porque ele e a esposa, eles debatem muito isso de ele tá se sentindo muito pressionado. E mais do que tudo, se sentindo pressionado para ser tão bom quanto o pai, né? Então, para ele, é uma coisa que, na verdade, tá deixando ele desesperado, né? É muito triste isso, nessa cobrança que o próprio jovem tem de si mesmo, né? Que ele tem que ser tão bom quanto o pai, né? Ele fala, não, a gente quer te tirar da tua escola para que você, né, você tenha uma outra vida. E ele se desespera, fala, não, eu vou melhorar, eu vou tirar as melhores notas e tal. Então tá tendo essa conversa com o filho e ele, enquanto tá ali naquela caminhada dele, né, dentro do inferno, ele começa a ter esses flashbacks, né? E ele lembra de uma frase que ele fala pro filho, que eles iriam em qualquer lugar, né, juntos, né, que nunca se abandonariam. E aí ele olha para quem? Ele olha para esse personagem que é o guia dele, né? Esse momento, que é o momento que ele entende
que na verdade ele estava o tempo todo desde o começo com o filho dele, é um momento muito bonito mesmo, muito emocionante, sabe? E eu fiquei muito emocionada, né? E ele fala, ele grita, né? Porque ele tá prestes a enfrentar várias pessoas, ou pessoas que viraram demônios, né? Em um portal que eles estão todos armados, ele fala, vamos, não vamos parar. E ele grita e fala, não, a tua mãe não tá aí. A tua mãe não tá aí. Que parece que é uma versão do inferno até muito mais aterradora, mais sinistra, como se fossem pessoas ali que estavam muito mais violentas e fossem capazes de cometer mal um ao outro ali, né? Ele grita, fala, não, a tua mãe não tá aí. Aí o personagem vira, né? O Cuba Gooding Jr. vira e olha pra ele assim, ele fala, a tua mãe não tá aí. Cara, esse momento é fantástico, é bonito pra caramba, né? Ele fala, tua mãe não está aí, abraça ele, saca, tem aquele reencontro, né? Então é muito legal. E aí eles vão subir para uma plataforma, que essa plataforma tem essa visão impressionante. Quando eles sobem, né? É um mar de cabeças. As cabeças estão todas ali, as pessoas estão só com a cabeça para fora, né? E caramba, imagina só você parar num lugar que para você andar você vai ter que pisar nessas cabeças, né? Então ele olha para aquilo e, inclusive, ele falou pro filho, né? O Chris tá perdendo a conexão com a esposa justamente devido às lembranças que ele tá tendo ali do filho, né? Então, no começo ele insiste, né, pro filho ir com ele para encontrar a mãe. Só que aí depois ele fala assim, não, o personagem lá, o outro guia fala, não, é melhor ele ficar, porque você vai conseguir se conectar melhor com ela, né? E dito e feito, né? O que vai acontecer, né? Tem até uma curiosidade aqui que eu acho muito engraçada, né? Porque o diretor, o Werner Herzog, que é um grande diretor, eu gosto muito dele, e ele é um maluco do caramba, assim, ele é um cara no mínimo engraçado. Mas a coisa aqui que o Herzog diz que ele tava passando ali pelo estúdio, né? Foi fazer uma visita lá e resolveu fazer uma ponta, né? Então tem um momento que o Robin Williams está caminhando ali, tentando caminhar de alguma maneira, não pisando na cabeça das pessoas, e ele pisa em uma cabeça e é um homem de óculos. Esse homem é um Herzog, né? Que ele abaixa assim e fala, pai, né? Você tá aqui, aí o pai fala, filho, que bom que você chegou, né? Ou seja, chegou onde? No inferno, né? Que bom que você chegou, né? Agora a gente vai poder ficar juntos, né? E aí ele se desespera, porque tem um momento que ele vê a cabeça da esposa, né? Que apesar de ela estar no inferno particular, ali as pessoas estão enterradas, ali é como se fossem os portais para cada inferno particular dessas pessoas, né? Que elas criaram para si mesmas. Então, quando ele vê a cabeça da esposa, ele mergulha, né, com tudo e aí que vai cair num local que é uma espécie de catedral virada de cabeça para baixo. Gente, é muito interessante visualmente e ele vê uma reprodução da casa dele. O filme vai ter mais uma revelação pro Chris, né? Porque esse cara que ajudou, que é o cara da biblioteca, né? Quem interpreta o Max von Sydow, chega e fala pra ele assim, olha só, eu apareci pra você com uma outra aparência, né? Ele achava que esse personagem que ele descobre que é o filho era um personagem que era um cara que ele gostava muito. E ele fala assim, olha, você tá pensando que eu era quem, né? Ele fala sobre algumas coisas que eles falavam pro outro, como é que eles se relacionavam. E ele fala que tinha uma outra aparência em vida. Aí ele fala, você lembra o médico com o qual você fez residência no começo? Aí ele lembra que é um médico que ele adorava muito, que ensinou muito pra ele. Aí ele fala assim, em vida eu era um homem preto, não era um homem branco. Ele fala Albert, né? E tal. Então, na verdade, esse sim é o personagem que ele achava que era no começo, né? Mas ele alerta, né? Ele fala pro Chris assim, olha, antes dele entrar na casa, né? Porque ele vê essa casa e fala assim, olha, você só pode ficar ali alguns poucos minutos. Porque esse local, ele tem uma tendência a fazer com que você esqueça de tudo. Você vai assimilando toda essa negatividade, essa loucura, né? Então ele fala assim, olha, eu vou tentar, eu vou entrar. E ele entra.
Quando ele chega na casa, a aparência é assombrosa, né? Quase um universo invertido, literalmente, né? Já que é uma catedral invertida, né? A casa tá sob uma cúpula, né? E aí você lembra da casa dele, muito iluminada, né? Muito aconchegante. Ali é tudo quebrado, é tudo destruído. E quando ele abre a porta, ele vê uma personagem que tá assim com a cabeça encostada numa espécie de uma fonte, e é a esposa, né? Ele vai tentar conversar com ela, né? Primeiro ela se assusta e trata ele com a agressividade que você trataria alguém que você não conhece, porque ela não reconhece ele, né? Então ele vai tentando conversar com ela manda ele embora, ele fala assim, fala um pouco pra mim, né, sobre seu marido, seus filhos, que ela mencionou, e ele vai falando assim, pra ele tentando trazer pra ela as lembranças, né? Ela não sabe que é o Chris, né? E ele fala assim que ela sente culpa, né? Que ela tá ali presa, ela não encontra os livros que ela gostava de ler, né? Que cortaram a eletricidade da casa. Ela não entende onde ela está, né? E ele vai falando com ela assim, olha, eu sou o Chris. Tem um momento que ele fala, eu sou o Chris, né? E ela tenta abraçar ela, tenta beijar ela. Tem a recordação do matrimônio deles, né? Que é muito bonito, né? Você vê que eles eram realmente pessoas que se davam muitíssimo bem, né? E eles, tanto que ele fala que eles são almas gêmeas, eu acho que sim. O filme mostra isso de uma maneira muito elegante, muito delicada para o espectador. Você vê que ali, no momento onde ele traz a recordação do matrimônio para ela, e ela mesmo assim, ela afasta ele, né? Ela grita, né? E manda ele embora, e grita com ele, vai embora, vai embora, vai embora daqui. Ele pega, sai da casa e assim, você até pensa, pô, será que ele desistiu, né? Não tem como salvá-la? Ele vai lá fora só para poder falar pro guia, falar assim, olha, aí que eles têm essa conversa, né? Que ele se revela pro Chris e fala, olha, eu não vou voltar com você, eu vou ficar com ela. Fala pros meus filhos, né? Que eu fiz o possível para poder salvar a mãe deles e eu vou ficar com ela, eu preciso estar com ela, não vou abandoná-la de jeito nenhum, né? E aí o guia vai embora e aí ele volta para casa e fecha a porta. Tem aquela cena impactante, né? Ele fecha a porta e ela tá lá chorando, atordoada, ainda agoniada. E aí ele fala para ela assim, olha, eu vou ficar aqui. Se por acaso é no inferno que a gente tem que ficar juntos, eu vou ficar contigo até o final. E aí tem uma coisa que eles comentam durante o filme, que eles falam do dia duplo D, que na verdade é um dia que vai mostrando os flashbacks, né? Que ela acabou sendo internada, ela foi parar no sanatório, ele ia lá visitá-la e eles conversavam, né? E ela falava por quê, né? Por que você não submergiu, né? Você não saiu do eixo, né? A vida continuou para você, porque para mim tudo tá desabando, né? Eu não consigo ficar sã nesse momento. E ela meio que se entende que ali tem uma coisa dela sentir raiva disso também, né? Como se ele conseguisse passar por esses problemas que ela não tá conseguindo transpor, né? Esse dia de duplo D deles é o dia, na verdade, que ele chega lá no sanatório e fala para ela assim, olha, eu não tô te ajudando, na verdade eu tô vindo aqui várias vezes e você tá piorando e você ficou um mês sem falar e eu quero pedir o divórcio. Mas ele não que ele queira abandoná-la, e porque ele acha, na verdade, que ele está causando mal para ela. É como se quando ele fosse lá visitá-la, ela recordasse de tudo o que aconteceu, né? O que eles perderam na vida dele, que foram os filhos, né? E ele até fala, né? Ele conversa com o Robin Williams, né? Tem um momento que é engraçado, ele fala assim que a mulher da galeria, a chefe lá da galeria, falou que o emprego está esperando por ela, basta ela voltar, o lugar dela tá ali esperando. E aí depois ele acaba discutindo com a mulher e xinga a mulher, ela dá risada também até. Só que ele acaba indo lá para pedir o divórcio, fala assim, olha, eu não tô te ajudando, eu quero que você melhore, então eu acho que é melhor a gente se afastar, né? E aí ela segura na mão dele, né? E aí aquele momento onde ele resolve ficar, é uma coisa que vai trazer essa conexão dele no inferno com ela, porque quando ele volta e fala para ela, olha, eu vou perder a razão, daqui a pouco eu não sei mais quem eu sou, mas eu vou ficar contigo até o final, eu escolho ficar contigo, nem que seja no inferno. Nesse momento, ela lembra, né? E é muito trágico, né? Ela lembra, só que ele vai perdendo a razão. Ele perde a razão e ele já não lembra mais quem ele é.
Só que ela começa a falar Chris, né? E começa, pelo amor de Deus, Chris, né? Ela lembrou dele, né? Totalmente, né? E ele tá ali assim, né? Escurece, né? Como se fosse a mente dele que escureceu. Só que aí você vê que aí dá aquele fade out, né? E tal. E ele acorda já no final do filme, ele já acorda em outro local. E ele vê que tá naquela casa, que é aquela casa idealizada no começo do filme. E aí ele acorda assim, poxa, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Não sabe o que aconteceu. E aí quando ele sai, cara, ele encontra ela, né? Então ela abraça ele, eles se beijam, né? Aquele momento maravilhoso de reencontro, né? E ele pergunta e fala assim, pô, o que aconteceu, né? Nós não estávamos aqui, como é que nós viemos parar aqui? E aí ela fala que nesse local, nesse mundo, nesse universo que eles estão, você fecha os olhos, você pode estar em outro lugar, né? A viagem é uma viagem que a pessoa, inclusive, escolhe fazer, né? E talvez essa viagem que ele fez até o inferno ele precisasse fazer, até porque ele acabou descobrindo, né, que o filho dele estava presente com ele. Então eles estão de volta no local juntos, aonde eles queriam ficar, né? Quando eles estão lá, né, nesse momento assim precioso, aí aparece o personagem lá do Max von Sydow, né, e fala que ele tinha feito uma promessa de uma surpresa. E aí vem a Kate, né, a cachorra dá uns pulos assim, ela fica super feliz de ver Kate, né, e tal. Só que aí ele fala, não, mas essa não é a surpresa. Aí ele fala assim, olha pra lá. Aí ela olha e vê quem? A filha. Com aquela aparência mesmo de criança, né, que ela tinha. E aquele abraço maravilhoso, né, gostoso. Aquela emoção, porque toda a culpa que ela tinha, né, ela fez o que fez a si mesma, devido a ela ter essa questão toda de se sentir culpada, de achar que ela deveria ter feito de outra maneira, né. É muito insidioso, né, como a culpa ela aparece em momentos que não deveriam aparecer na nossa vida, né. E aí ela vem chegando mais uma pessoa que é o filho, né, então vai ser aquele momento de reencontros, né, emocionante, que ela abraça, aperta a filha, aí abraça o filho, chora, né, então essa reunião é muito bonita, assim, é tudo que o espectador queria ver, né, a reunião, assim, da família, né, estão todos juntos ali no pós-vida. E aí quando os dois estão sozinhos, né, o filme termina dessa maneira, né, ela conversa com ele e fala assim, olha, nós podemos envelhecer aqui, aí eu quero tudo, eu quero estar com você, eu quero ficar contigo, né, e aí ele fala assim, podemos fazer isso, se você quiser, a gente pode recomeçar tudo de novo. Aí ela pergunta, como assim? Ele fala assim, nós podemos começar tudo de novo, a gente pode se encontrar pela primeira vez, a gente pode se apaixonar. Aí ela fala, a gente pode fazer escolhas diferentes, né, porque ela lembra do que fez assim, fazer escolhas diferentes e tal, a gente pode recomeçar e o bom, ele fala que a gente pode, no final a gente vai se encontrar novamente aqui, todos nós. E aí o filme termina muito fofo, porque e aí ela tá ali uma criancinha mesmo, assim, pequenininha, eles estão com barquinhos pequenininhos, assim, o barquinho dela bate no dele, e aí ela fica olhando assim, tipo, né, caramba, né, fica assim, pô, bateu. E aí ele olha assim, mas dá risada, né? Como não se importou, não ligou, né? Aí ela se aproxima dele assim, divide o sanduíche com ele, eles ficam conversando. O filme termina assim, sabe? Termina num recomeço, né? Eles começando a se conhecer, se encontrar de novo e tal. É muito bonito esse conceito todo, assim, né? De almas gêmeas e tal, né? É uma coisa bonita, esperançosa, né? Eu respeito todas as religiões, né? Então cada um tem lá seu credo, né? Cristãos, espíritas e religiões de matriz africana, budistas, são tantas religiões, né? Que tem vários dogmas religiosos, mas eu acho que aqui é um filme esperançoso, né? Ele traz essa coisa da esperança, do reencontro, né? Mas eu queria até aproveitar esse momento aqui, né? E trazer para vocês algumas das diferenças que tem do filme O Amor Além da Vida e do livro do Richard Matheson. Primeira diferença é que o guia do Chris, né, que aqui quem interpreta é o Cuba Gooding Jr., e depois vai se revelar, né, que é o filho adulto dele. No livro, Albert é revelado ser o irmão do Chris, que morreu jovem e que o Chris não teve muito tempo para conhecer direito na Terra, né?
O foco é mais no destino e nos laços de sangue. O Chris, ele escolhe ficar no inferno com a Annie, né? E a sua coragem e amor resgatam ambos, e eles são reencarnados para se encontrarem novamente. No livro, a salvação de Annie vem através de uma sessão de espiritismo na Terra, onde a filha deles, através de um médium, convence Annie a deixar o inferno. O final é mais sobre aceitação e seguir em frente no plano espiritual, sem o elemento de reencarnação. O livro, pelo que eu fiquei me informando, o personagem Chris tem 4 filhos, não tem 2 filhos, né? Então acontece essa tragédia, ele perde 2 filhos, depois a esposa faz o que faz, mas ele ainda tem mais 2 filhos e tal, e a tragédia também vai de qualquer maneira acontecer essa família, né? Mas vamos colocar assim, não morre toda a família do Chris, né? Tem sobreviventes ainda. E uma coisa que eu queria trazer também é sobre o ator, né? Eu estava pesquisando aqui, eu achei isso muito trágico, né? Eu não sabia, né? Porque a gente só vai se informar quando vai pesquisar sobre alguma coisa, né? E aqui o personagem do filho, que é interpretado pelo Josh Paddock, né? Fui dar uma olhada, né? Como é que estavam esses jovens, né? Como é que estão hoje em dia, com certeza já adultos, né? E eu fiquei sabendo que ele faleceu ano passado, né? Se você está vendo aqui quando esse vídeo foi lançado em 2025, ele faleceu em 2024, né? Eu estava vendo até um crowdfunding, né? Que a esposa estava tentando levantar o dinheiro para fundos para um enterro, né? Porque lá nos Estados Unidos os enterros, né? São absurdamente caros, velório, tudo. E ele tem até bastante crédito no IMDb, mas realmente o último crédito que ele tem aqui foi de uma série que ele tentou fazer em 2019, que só foi feito só o piloto, sabe? Chama Deadbeats, né? E fez alguns outros filmes também, algumas outras séries, né? Mas ele realmente não teve uma carreira muito promissora. Faleceu muito jovem, mas já era casado, deixa filhos e tudo. E, cara, como esse filme, ele envolve questões dramáticas, né? Quando você lembra do Robin Williams, né? O que aconteceu, né? Você fica até pensando, né? Como é que isso deve ter funcionado na cabeça dele mais pra frente, porque ele deixa uma mensagem esperançosa, mas ele também faz uma crítica às pessoas que tentam, né, dar fim à própria existência, de certa maneira, pelo que acontece com a esposa, e depois claro, a gente não pode julgar a dor do outro, né? Cada um sabe a dor que sente, né? E é uma pena que ele não tenha recebido ajuda nesse sentido para ter evitado que ele fizesse o que ele fez para si, né? Mas aqui eu fiquei muito triste, né? Quando eu fiquei sabendo aqui que o Joshua, ele também faleceu, né? E jovem. Até a filha, eu estava dando uma olhada aqui, ela já teve um pouquinho mais a carreira dela. Se não é uma carreira assim muito grande também, de qualquer maneira ela participou de coisas legais, ela participou de Parceiros da Vida, que é uma série que eu gosto bastante, né? Que até passava no SBT. Então, poxa, né? É um filme que eu acho que ele deixa muitas mensagens e mensagens interessantes, né? Que, claro, né? Tratar de assuntos pesados assim não é fácil, e ao mesmo tempo você conseguir trazer beleza e até leveza, eu diria, né? A certos momentos, né? Faz com que esse filme seja um filme maravilhoso. Eu não cheguei a ler o livro do Richard Matheson, estou bem curiosa para ler. E é importante também falar a questão do título, né? Que é um título curioso, né? Você pensa assim, né? Mas no original é What Dreams Way Home, né? Que eu tava dando uma olhada aqui, ó. É uma citação que é de um famoso solilóquio de Hamlet, de Shakespeare. To die, to sleep, perchance to dream. A tradução, até lembrei de The Twilight Zone, porque tem um episódio chamado Perchance to Dream, né? A tradução literal seria Os Sonhos que Podem Vir, né? Os Sonhos que Virão. E o título em português, Amor Além da Vida, ele é considerado por muitos mais preciso, né? Pois coloca o foco exatamente onde o filme o coloca, no poder do amor que transcende a morte. E eu queria aproveitar também esse momento aqui no finalzinho para falar até essa questão de locações, né? Onde as pessoas gravaram, né? Porque eu acho fabuloso, assim. Eu acho que o filme ele não desperdiça nada, assim. A cada tomada que você vê, que você está assistindo, parece às vezes uma pintura, um quadro, né? Ou até mesmo o momento que ele estava conversando com a esposa e abraçado, o local é lindo, assim, os tons, assim, as sombras, né? O filme é muito preciosista visualmente, né? Tem um cuidado ali muito visível, né? Para trazer para o espectador uma experiência muito forte.
Aqui sobre as locações, eu tô vendo aqui num site muito legal que ele gosta muito de divulgar, né, onde as coisas foram gravadas, né? Até quando eu gravei sobre aquela série Ruptura, Severance, eu fui também atrás das locações, porque eu acho que tem muito... esse trabalho de procurar boas locações é fundamental para que o filme dê certo, né? Você imagina a imagem do inferno ali com aquele grande navio, né, destroçado lá, se não causa impacto no espectador, né? Diz aqui que as imagens, muitas foram em São Francisco, Califórnia. Diz aqui, ó, grande parte do filme foi filmada na cidade costeira de São Francisco, na Califórnia e nos arredores. Algumas sequências importantes foram filmadas na Ilha do Tesouro, o nome é esse mesmo. É uma ilha artificial situada na Baía de São Francisco, que é nomeada justamente em homenagem ao livro do Robert Louis Stevenson, né? E também é famosa por ser locação na famosa Feira Mundial, né? Algumas cenas do inferno foram filmadas nos hangares de aeronaves abandonados da ilha. A cena do acidente de carro em que Charlie morre foi filmada no túnel Robert C. Levy, na cidade de São Francisco. No condado de Alameda, em Califórnia, algumas sequências importantes foram filmadas lá, né? A equipe de produção visitou diversas locações do condado, incluindo Oakland, Alameda e Piedmont. A fotografia de efeitos visuais foi realizada pela Manex Studios, nos antigos andares de aeronaves da Estação Aérea Naval de Alameda e a antiga estação aérea usada pela Marinha dos Estados Unidos da América, né? E podemos também avistar o Lago Merritt, né, que aparece no final do filme, né? Que é a cena das criancinhas lá, né? Que é a pitoresca lagoa de maré que está localizada no centro da cidade de Oakland. Uma cena que eu acho muito bonita também, que é a cena do diálogo do pai com o filho, né? Foi filmada no Monument National Muir Woods, que é um parque natural em Mill Valley, ao norte de São Francisco. Uma cena maravilhosa, gente, maravilhosa. Vocês devem ter reparado nisso, eu reparei, né? Que é a cena dos jardins, onde ele vai conversar com a esposa. Foi filmada numa casa histórica, né? É Historic House and Garden, que é uma casa de campo e é uma propriedade adjacente ao Canada Road, em Woodside, né, em Santa Cruz. Eles filmaram a cena que ele tá pulando lá do alto, lá daquelas montanhas, naquela cachoeira incrível, né? Diz que é a maior cachoeira natural do mundo, né? A mais alta do mundo, que é conhecida como Salto Angel. E o local tem uma importância enorme, né? Tombado como Patrimônio Mundial da Unesco, né? No estado de Bolívar, na Venezuela. Então, olha, gente, são muitas locações maravilhosas. O filme é incrível. Agora eu quero pedir para você aqui no final, para você me falar suas opiniões, se você gosta desse filme. Que filme que você gostaria que eu comentasse aqui? Eu tenho falado de alguns dramas, né? Eu tô ainda pegando o jeito para poder fazer essas pequenas resenhas aqui, tentar trazer mais pessoas para conhecer o canal. Quero convidar, claro, você, por favor, para você conhecer o nosso podcast. A gente tem um podcast com mais de 15 anos, assim, onde a gente fala sobre cinema. Tem todos os episódios de Além da Imaginação, a série clássica, para quem gosta, né? É The Twilight Zone no original, Galeria do Terror. A gente fala de vários diretores, tem especiais, filmografias. Tem nosso bate-papo ao vivo, né? Volta e meia tem bate-papo aqui. Então quero pedir para você, para você dar uma curtida, caso você não tenha curtido nesse vídeo, você de repente escutar o nosso podcast, fica um convite aqui carinhoso sobre o filme que eu mencionei, que tem uma das atrizes aqui neste filme, que é o Clube da Felicidade e da Sorte. É um podcast lindo também, maravilhoso, só que é só versão em áudio, né? Agora de uns tempos para cá que eu tô fazendo mais versões em vídeo, e eu espero que você esteja gostando. Peço apoio para o nosso trabalho, seu apoio é fundamental. De qualquer maneira, seja dar uma curtida, seja compartilhar, seja clicar em hypar, né? Que às vezes tem essa opção hypar no celular. Comentar, porque o YouTube entende que você está gostando, que as pessoas estão apreciando. Isso ajuda o canal a crescer e a gente está tentando, com muito esforço, né, trazer mais conteúdo, trazer mais gente para conhecer o nosso trabalho e ampliar essa discussão cinematográfica, né, gente, né? Falar de coisas antigas, mas também a gente fala de vários filmes, assim, de localidades muito diferentes, assim que você possa imaginar. A gente tem especiais falando sobre filmes da Espanha,
França, Argentina. O nosso programa, que está também lá no Spotify, ele é muito variado. Você pode procurar a gente lá como Cineclube da Masmorra, que você vai ver que tem muitas temáticas diferenciadas, assim, até porque a gente tem muito tempo no ar, então a gente está junto com você aprendendo e também compartilhando, né, essas coisas que a gente vai descobrindo. E às vezes aqui, como eu estou fazendo, redescobrindo, né? Então fica aqui mais uma revisão para você. Quero deixar um abraço muito carinhoso. Peço para você nos apoiar financeiramente, se possível. Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Nós temos também um perfil ali no Apoia-se, que você pode doar um valor que você tenha condições de doar, né? Pode ser 10, 20, 30 reais. É só procurar a gente com MasmorraCast lá no Apoia-se. O link vai ficar aqui na descrição também. Eu deixo um abraço aqui muito apertado, muito carinhoso. E a gente se encontra logo mais. Beijão. Tchau, tchau.